Bom, uma palestra sobre o uso da IA nas contratações públicas. Obrigado por terem vindo. Né? A gente está tendo um curso aqui na Câmara, não sei se alguém está fazendo aquele curso de IA que está tendo à tarde. O Aloysio, que é quem mais entende de IA, é quem menos precisava do curso, é quem está fazendo. Bom, essa é uma palestra rápida, então a gente não vai aprofundar como o curso está fazendo, né? Não teria como em 30 minutos, realmente para poder utilizar a IA teria que ser um curso longo, mais oficinas, né, de utilização, mas eu acho que vocês vão sair daqui já, para quem não utiliza, com uma base bem boa para começar a usar. Bom, o uso da IA ele parte da complexidade que a gente tem de área de trabalho, volume de trabalho, a complexidade legal, nós temos tantas leis infralegais, supralegais, a morosidade nas contratações, principalmente, é um desafio que a gente enfrenta diariamente, e os riscos de apontamento. Tudo isso nos inspira a utilizar ferramentas para poder trabalhar melhor e mais rápido e fazer o nosso trabalho andar. Aí vem a pergunta de sempre, né? Eu vou perder meu emprego? Isso eu já ouvi de colegas aqui, quando eu trago colegas da área de licitações ou até das áreas demandantes, né? Eu digo, olha, utiliza a IA para revisar isso aí, né? Tenta fazer para ela te auxiliar nessa revisão. E aí, não, mas aí por que eu estou fazendo aqui então? Então, quando começou lá no computador foi assim também, disseram que diminuiu o trabalho e no fim aumentou. Eu ouvi também essa daí, dos anos 90, né? E não, né? A IA não tem como substituir o servidor, não se trata disso, né? Mas de potencializar as nossas capacidades, inclusive para o ruim, que a gente vai ver ao longo da apresentação, né? Se a gente se a gente for um servidor não muito aplicado e começar a utilizar a IA, as nossas deficiências vão se destacar, com certeza, com o uso da IA. Então, a IA ela nos ajuda, ela potencializa, mas ela não tem como substituir, por enquanto. Vamos lá. A IA é um copiloto, né? A ideia é deixar o trabalho repetitivo, o trabalho braçal com a IA para ela fazer, e deixar o trabalho estratégico com o servidor. Então, a gente tem muito servidor, muito qualificado, às vezes fazendo um trabalho que é muito braçal, que é muito básico, né? No nosso caso ali a gente utiliza muito o estagiário, eles trabalham muito, muito bem ali na nossa área, mas ao redor da Câmara assim, a gente vê que as pessoas ainda trabalham de modo muito analógico, assim, né? O nosso roteiro da apresentação para isso, então, a gente vai começar explicando o que é uma IA generativa, né? Bem basicamente, porque, como eu falei, não é um curso aprofundado na área. Os cuidados necessários no uso da IA, que é muito importante. A arte do prompt. O uso prático, a gente vai tentar passar alguns casos aqui que vocês poderão usar. E o uso de agentes. Começando, então, o que é uma IA generativa, né? Eu penso que ela é uma espécie de estagiário de luxo, né? Um estagiário um pouquinho mais avançado, não que os nossos não sejam, os nossos são muito bons, né? Mas ela lê os dados necessários, ela lê a internet, ela faz aqueles resumos, né? Ela é excelente em processar, resumir, criar, analisar textos, corrigir textos. Se vocês tiverem um estagiário bem treinado, ele consegue fazer isso aqui também. Mas aí ela consegue ir mais a fundo porque ela tem toda a base de conhecimento da internet para poder fazer isso. Ela não pensa, às vezes a gente, a IA pensou assim, pensou assado, ela não tem como pensar, né? Ela não é ainda um ser pensante, embora a gente pense que seja. Ela é um gerador de textos muito bom, muito eficiente, né? Que pega uma base de dados muito grande. E aí ela prevê a próxima palavra, a mais provável, e vai montando aquele texto para nós. Então não é uma coisa que a gente possa confiar 100%, né? E indo para os cuidados necessários, a gente tem já de início as alucinações, né? Aí ela alucina muito. Ela traz ideias, às vezes, absurdas ali, porque ela tem aquela necessidade de responder alguma coisa. Se ela não achar a resposta, ela vai responder qualquer coisa, né? A primeira coisa parece um servidor que às vezes quer se livrar muito rápido do processo, né? Ele te manda um despacho muito porco, assim, é o que a IA faz, só que é muito mais grave, né? Porque ela dá dados falsos, né? Ela insiste com dados falsos. Aqui eu tenho um caso que eu não botei o que é objeto, porque provavelmente era uma coisa sensível, mas ela me falou, não, olha lá, ela me deu uma informação que eu suspeitei. Aliás, a gente suspeita de tudo, né? Tudo a gente tem que checar. E eram acórdãos do CCU. Eu botei lá e vi que não tinha nada a ver com o que ela estava falando. Era outra coisa, era outro ministro, era outra data. E eu falei para ela, olha, funciona isso aqui? Não funciona, tá. Referem-se a outras coisas. Aí ela vem falar comigo, não, você está correto, peço desculpas, você foi muito bem na sua correção, e fica puxando teu saco ali.
E aí, ó, fiz uma nova pesquisa aqui dessa vez com o modo certo e garantia precisando. E aí vou corrigir de novo, vou checar para ver e provavelmente estava errado ainda, né? Mas eu peguei só esse trecho aqui para mostrar para vocês que isso acontece diariamente. E é por isso que o pessoal já de início começa a usar a IA, já perde a vontade, porque ela começa a errar. Mas às vezes a culpa também vai ser, eu vou mostrar para vocês ao longo da palestra aqui, é nossa. Então os cuidados com as alucinações é checagem, não tem como a gente não checar, né? E uma leitura atenta também. Às vezes o texto da IA ele vem muito grande, eu vejo que muita gente aqui na Câmara que já usa a IA, pega, copia o texto, bota lá no despacho e não lê, né? E a gente tem que perder tempo lendo, né? Ela já fez tudo para nós. A gente só tem que ler e conferir, a gente já está fazendo bem menos do que a gente deveria fazer, então tem que ter uma leitura atenta do que a gente está fazendo, ler linha por linha, parágrafo por parágrafo, trabalhar sim com a IA, né? Dados sigilosos também é um cuidado que a gente tem que ter. Aqui na Câmara não tanto, né? Eu acho que a gente não tem, embora a gente tenha essa parte preparatória, assim, eu não vejo como tão sigilosa, assim, esse cuidado que a gente vê, às vezes, algumas pessoas falando também, que como se, nossa, alguém que está querendo vender papel higiênico para nós vai entrar, vai hackear a OpenAI e vai, sabe, não faz sentido para nós, né? Um órgão desse também faz sentido para órgãos de polícia, órgãos de, sei lá, a BIM, de inteligência, né? Ou que envolva realmente dados sigilosos de pessoas. Mas hoje, se a gente olhar a lei de transparência, não vejo o que cabe aqui para nós. Nada que seja muito sigiloso, né? Dá para utilizar, acho que para 99% das coisas que a gente utiliza no dia a dia. E aí tem os vieses também, né? Quando a gente fala em alucinações, a gente tem dados. E os vieses, eles são mais argumentativos, né? Então, nós temos nosso viés, né? A gente que vem da área privada, da faculdade, sei lá de onde, né? Todo mundo que escreve aqui na Câmara tem o seu viés. E até a dela também. Aí ela foi programada por uma pessoa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente quando estiver assessorando, quando tiver... Vamos alguém? Quando estiver sugerindo uma decisão para algum gestor, a gente tomar esse cuidado para que a IA não mude o nosso viés, né? Então, a gente tem que entender, tem que conversar com ela. Por que tu está indo por esse caminho e não por aquele? Insistir com ela. Questionar por que eu estou tomando essa decisão, por que eu estou sugerindo isso para o meu gestor, né? Também, outro cuidado é a adaptação para a administração pública. De um modo geral, a IA ela foi feita para a área privada, né? Então, a gente vai resolvendo isso com o prompt, com o agente, né, da IA. Tem que ter um cuidado que nem tudo que ela vai falar vai servir para nós, então quanto mais contexto a gente der para ela, mais ela vai entender que ela está trabalhando na Câmara e que aqui a gente não pode se submeter à lei privada. E claro que a responsabilidade final é 100% humana, né? Não tem como eu dizer lá no final, quando o TCE vir aqui, e eu dizer, olha, foi a IA que fez, não fui eu, né? Quem vai fazer é o humano. Então a gente tem casos já de juiz punido pelo CNJ, né, por utilizar a IA sem conferir e citar uma lei errada ali, advogado punido pelo OAB por peticionar com o uso da IA e não conferir aquelas leis, aqueles dados. E servidor público também, né? A gente já está tendo alguns... A lei ela começou a ser aplicada aqui em 2024, né, efetivamente, faz 2 anos recém, mas a gente já está tendo o TCE questionando os nossos CTPs, questionando os nossos documentos mal feitos, que claramente foi usada a IA de um jeito não muito certo, né? E lembre-se que a IA é um copiloto, né, e não um piloto automático. Ela vai te ajudar, mas tu que tem que guiar aquela coisa ali para chegar no objetivo que a gente quer. Aí nós começamos a falar do prompt, né? A qualidade da resposta da máquina depende 100% da qualidade da sua pergunta. Então, 99% quando a coisa não sai boa, a culpa não é da IA, a culpa é nossa que não soube conversar com ela, né? A gente tem a regra de ouro que é GIGO, que é lixo entra e lixo sai, tá em inglês, né? Então, um prompt ruim, vago, ele vai te dar uma resposta genérica. Aqui, por exemplo, faz um ATP para comprar 30 notebooks. Não vai dar, né? Esse notebook é para quê? Ele é para usar numa escola, para usar na área de desenvolvimento de software? Onde eu estou? Que órgão que é? Todas essas informações. Por que eu estou comprando um notebook e não um computador, um tablet? Tudo isso a IA não vai conseguir fazer. E tem gente já que a gente já viu alguns TRs que foram feitos assim, faz um TR para tal coisa, aí saiu uma porcaria, o cara botou no processo e aí chega lá no CIP, no SIAC, quando faz a revisão, tem que pedir para alterar. E aí vem o prompt bom, né?
Haja como servidor da assessoria de informática da CMPA, faça o ETP para o corpo de 30 computadores. Comece com apenas o item 1, com apenas o objeto do ETP, e aí nós vamos trabalhando ele ao longo de capítulos, né? Resultado, sai mais específico, sai mais útil, sai prático. Claro, a gente vai entrar agora em exemplos de prompts também. Então, eu montei aqui, com base na literatura da IA, né? Os 4 pilares para uma boa instrução, para um bom prompt. A gente começa com uma persona, então nós temos que dizer para a IA quem que ela é, né? A gente tem que dar essa função para ela. Haja como responsável pela área de contratos de limpeza da CMPA. Ó, você trabalha na Câmara de Porto Alegre. Haja como um assessor do diretor. Dá o contexto para ela, né? Estou analisando a habilitação de um pregão. A IA é muito boa para analisar a habilitação de pregão. A gente recebe, às vezes, mais de 50 documentos num pregão simples, todos espalhados, a gente bota tudo para dentro da IA, pede para ela organizar, ela vai nos dizendo ali, item a item, o que atendeu, o que não atendeu, vai mostrando o documento certo, e isso tu consegue fazer dando contexto para ela, né? A tarefa, depois que eu dei a persona, expliquei para ela o contexto, eu peço o que ela tem que fazer. Revise essa cláusula, ou liste 5 soluções de mercado quando eu estou fazendo o ETP, ou reescreva esse parágrafo, às vezes a pessoa não está no dia bom para escrever, aquele texto horroroso que a gente faz, né? Dá para escreva de um jeito que né, menos formal, ou enfim. E por último, o formato. Diga como você quer aquilo, né? Eu quero uma tabela, ou escreva no máximo 3 parágrafos. Às vezes eu peço um parágrafo simples para a IA, ela me manda um parecer de 2 páginas. Não, calma. Diminui um pouco, faz um negócio mais simples, menos formal, ou com linguagem formal, enfim. Você seguindo esses 4 pilares aqui, para qualquer coisa vocês vão conseguir, inclusive não só para a área de contratações, né? A gente pode dizer quem trabalha na SEC, fazendo documentos, né? Pode pedir para ela revisar documentos. Quem trabalha, anteontem eu recebi um documento da presidente com erro de português, assinado pela presidente. Então a assessoria falhou de um jeito absurdo, assim, era só ter pegado todos aqueles documentos, ter explicado tudo isso daqui, ter criado um prompt simples para a IA, em segundos ela faria aquela revisão, mas não fizeram. Aqui nós vamos falar um pouco de uso prático da IA, que eu busquei, porque a gente faz no dia a dia, né? Um prompt com aqueles... todos os prompts eu vou fazer com os 4 passos ali, para vocês verem que é bem simples. Aqui a persona, ou enfim, o passo que eu usei para fazer o prompt, e aqui o texto do prompt completo, parágrafo a parágrafo. Eu quero que ela haja como um auditor do Tribunal de Contas, especialista na lei de licitações e na jurisprudência atual sobre ETPs. Aí eu explico, estou elaborando um ETP para a contratação de serviço de vigilância armada. Colei o link do documento no Drive, tem isso. Ela consegue, o Gemini, no caso, que a gente usa mais, ele consegue pegar o documento lá do Drive. Então eu nem precisei imprimir, nem precisei jogar PDF para dentro, nada. A tarefa. Analise criticamente o documento, focando em. Aí tem o verbo focando, que é muito importante, a gente vai falar também depois o verbo que eu estou usando, né? Ressaltando, focando. Aqui eu estou pedindo para ela focar nisso daqui, ó. Soluções de mercado ausentes, requisitos que possam ser restritivos à competitividade, falhas na justificativa da quantidade de postos, a gente tem muito, né? Riscos que não foram considerados na matriz. Como eu falei, a gente já teve questionamento do TCE sobre ETP mal feito. Se a pessoa tivesse usado isso daqui, a gente não teria chegado a tanto. E por último, o formato. Apresente sua análise em bullets, indicando o risco e a recomendação. Então, eu já estou me antecipando ao TCE. Né? Eu estou fazendo o ETP, não tem nada a ver com o TCE faz o trabalho dele, mas eu quero que esse agente ele funcione como essa IA funcione como um auditor e ele já me fiscalize para eu poder saber o que eu estou fazendo errado, para poder melhorar. Então, é uma coisa que dá para usar para o compliance de toda a Câmara, né? Outro exemplo que eu uso bastante ali também, a gente costuma fazer, como a gente está numa área mais sensível e precisa de ideias, a gente faz muito brainstorm, assim, conversa na sala, né, sobre como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. E tu pode usar ela muito bem para fazer isso, né? Haja como especialista em pesquisa de mercado e soluções de TI. O contexto, estou iniciando o ETP para contratação de novo serviço de link de internet para a Câmara, o contrato atual está encerrando e as soluções atuais estão caras e com baixa velocidade. A tarefa, liste ao menos 4 soluções de mercado alternativas que devemos considerar. E o formato, eu quero uma tabela com a coluna solução, vantagem principal e desvantagem principal. Isso dá para fazer para qualquer ETP, né? A gente consegue chegar
no resultado melhor do que a gente sair chutando, sair criando as coisas na nossa cabeça. Todos os passos aqui, eles vão criar esse nosso prompt quase perfeito. Próximo exemplo, análise de documento longo. Então, haja como assessor jurídico com foco em eficiência. Aí eu vou dar o contexto para ela. Trabalho como fiscal de contratos, precisa entender rapidamente a decisão principal do documento abaixo. Isso vem, às vezes, documento do TCE com 40 páginas, né, para a gente aqui. Poucas coisas tem relação a gente. Então, deixa a IA resolver isso para ti, te ajudar a resolver isso, né? Analise o documento completo e identifique apenas o problema central discutido, a decisão final, procedente com recomendações, quaisquer recomendações ou determinações diretas feitas ao gestor. E apresente o resultado. Então, é um assessor jurídico, praticamente, né? Que tu vai ter para te ajudar. Aqui a gente colocou TCU ali, mas nós somos fiscalizados pelo TCE, é óbvio, né? Mas é só um exemplo de como vocês podem, recebendo essa infinidade de documentação que a gente recebe, ajudar a ler elas. Bom, dicas extras para conversar com a IA. Depois que a gente já tem o prompt mais ou menos encaminhado, crie os documentos de modo segmentado, por partes. Tanto TR quanto ETP, vai por partes, né? Começa com o capítulo 1, objeto. Quando falar em soluções de mercado, perde um tempo só com aquele capítulo ali. Se tu pedir 2, 3 capítulos, ela vai acabar se confundindo, vai acabar errando. Utilize a mesma conversa para o mesmo documento, óbvio, né? Depois que tu está numa conversa ali com a IA, tu vai seguir até acabar nela. Às vezes, quando eu reviso um edital numa conversa, eu vou para o pregão, eu uso aquela conversa, eu vou para o contrato, depois eu uso aquela conversa, dá um problema no contrato, um aditamento, eu uso aquela conversa, e ela está lá, tá me esperando, o dia que eu precisar, eu vou seguir usando a mesma conversa. Porque ela já tem o histórico, né, ela já tem tudo que ela precisou fazer ali, então fica mais fácil para ela consultar. Insista com prompts de correção, traga mais contexto caso necessário. Aí é aquilo que eu falei do erro, né? Se a gente viu que não está bom, insiste, conversa, tenta entender por que ela está indo para aquele lado, né? Preste atenção nos verbos utilizados na conversa, que é o ressaltando, considerando, focando, acrescentando. Ela entende muito bem esses comandos de verbos e às vezes a gente usa eles sem perceber e ela acaba indo para o lado errado também. E faça a IA justificar suas respostas com fontes, etc. Vocês conseguem fazer isso, além de... Foi o que eu pedi para ela, justifique lá de onde você tirou isso. Tá aqui o acórdão do TCE, aí tu vai do TCU, TCE, aí tu vai pegar o acórdão, não é aquilo, né? Então faça ela justificar, para tu não ter que ficar procurando fonte também o tempo inteiro. Bom, feito o prompt e vocês tendo dicas, vamos ao nível dos agentes. E se pudéssemos salvar os nossos melhores prompts e alimentar a IA com os nossos próprios arquivos. Tá? O que é um agente especialista? É um prompt de persona salvo, mais uma base de conhecimentos dos arquivos que tu vai colocar dentro dele. Então, é uma IA, um robozinho, não funciona. Né? Uma persona, um monte de manual, base de documento que a gente tem, e as suas leis, aí, as leis que nós estamos submetidos, vai te gerar um robô, um robô para trabalhar para ti, um bot ali, né? O agente. É uma IA que já conhece seu contexto e responde com base nos seus documentos, na sua realidade. Isso reduz drasticamente as alucinações e garante respostas alinhadas à sua realidade. Depois que tu tem um agente treinadinho ali, tu vier com ele já depois de tempo, é muito difícil ele alucinar, né? A não ser que seja uma coisa muito absurda que tu pergunte para ele. Bom, aqui tem um exemplo prático. Eu fiz ontem isso daqui. Exemplo de agente. Esse é o Gemini que a gente está usando. O Gemini ele tem agente no modo grátis, né? No modo gratuito, mas o ChatGPT não tem. Né? O nosso aqui é o Pro, é o modo pago. Vamos começar. Eu botei o nome de revisor de despachos. Revisão de despachos gramatical, argumentativa e de conteúdo. Então, instruir ele aqui, e isso vai ficar para todas as nossas conversas dentro desse agente aqui. Você trabalha assessorando o DPF da Câmara, você irá propor textos de despacho quando provocado por áreas superiores e subordinadas, ou subalterna. Né? Seja conciso e não utilize jargões jurídicos arcaicos. Revise os textos buscando sempre não alterar os viés definidos neles. Questione quando encontrar algum erro. Utilize como base os documentos anexos, autores especializados que encontrar na internet. Aqui eu já coloquei um manual de redação. A gente vê tanto despacho mal escrito, despacho com erro crasso, né, de digitação, de tudo. E diretor assina, presidente assina, vai para a imprensa, vai para Brasília, o troço todo errado. Pô, bota um manual de redação aqui e esse negócio ele vai fazer todo esse trabalho para ti de revisão. Às vezes o Word
ele não consegue pegar, por exemplo, o erro de concordância, né, que é o caso que eu recebi essa semana, assinado pelo presidente. Ele vai pegar algum erro de português ali, de uma palavra, mas ele não tem aquele entendimento da semântica toda. Bom, e aí é o que eu disse para vocês. Se eu fosse assessor de diretor, eu usaria isso aqui, com certeza. Tá? Eu faria meus disfarces, o cara faz questão de escrever, bota ali dentro e pede para ele revisar, coisa simples. Né? Só para o trabalho ficar um pouquinho mais ali, mais aceitável, né? Próximo modelo, assessor de contratações. Também criar novo agente lá dentro do... Aqui chama de James, né? Do Geminis. Auxílio na elaboração de documentos preparatórios e fiscalização contratual. Então, aqui não tem nenhum fiscal de contrato, né? Mas do pessoal fiscal técnico. Mas, se tivesse, eu não, tenho certeza que isso aqui pode ajudar muito o trabalho deles. Ó, usei o exemplo da seção de serviços auxiliares. Você trabalha na seção de serviços auxiliares e você auxiliará na produção de documentos, sejam ETPs, TRs, despachos, relatórios de contratos, de fiscalização, utilize a legislação anexa e outras que considerar pertinentes. Aí eu coloquei todos os documentos aqui para ele. Coloquei o manual de redação, para ele achar meus erros de português. Coloquei a lei de licitações, o regulamento da Câmara para licitações, que é a resolução 625, e a ordem de serviço de fiscais. Quantas vezes os fiscais nos chamam lá para perguntar uma coisa básica, né, da ordem de serviço que eles deveriam ter lido quando foram designados fiscais? Se ele tiver isso aqui, ele já corta essa conversa, já corta tempo de trabalho do Aurélio, tempo de trabalho do Carioca. Esse é um exemplo também. E ontem, por exemplo, eu dei um Ctrl+P nesse troço todo aqui, nesse PDF gigante, botei lá dentro e ele mostrou um erro. Dessa apresentação aqui, mas não é agora, tem outra coisa. Dicas extras no uso dos agentes. Que isso aqui eu botei hoje, esse slide. No início de cada conversa, colhe o PDF do SEI que será analisado. O SEI tem essa ferramenta lá, quando tu clica no número do processo, ele vai te dar ali aquela plaquinha PDF, o SEI sai todo no PDF só. Joga isso daqui dentro do agente e deixa ele trabalhar. Eu peço para ele, tá, qual que é, por exemplo, tem processos que são muito grandes, né? Qual que é o SEI da pesquisa de preço? Ele vai me dar o númerozinho. Que dia foi feita a pesquisa de preço? Que dia foi feita a segunda pesquisa de preço? Que dia foi feito o pregão? Qual o número da ata do pregão? Ele vai te trazer tudo e vai te dar informações mais seguras, né, para trabalhar dentro daquele processo. Utilize o Google Drive para a criação de documentos colaborativos. Olha, eu já estou... Esse ano eu devo ter participado de umas 5 grupos de trabalho e ninguém usa o Google Drive. Eles te dão como é que chama? Um pendrive, porque pendrive 2025, né? Para tu colocar no computador, abrir o documento, editar, devolver para o cara, ficar mandando pelo WhatsApp. Tem 5 versões do mesmo documento. Gente, usa o Google Drive para... A gente trabalha assim já, né, no SPAC, mas eu acho que a Câmara tem planos de contratar o Workspace. Então todo mundo, se o medo é esse, né, talvez o medo seja de não ser uma coisa institucional ainda, mas dá para usar, não tem, foi o que eu falei, não tem um motivo assim de sigilo que justifique que a gente não use essas ferramentas, né? E a gente consegue trabalhar com eles, como eu falei, no caso do Gemini, ele aceita o link do Google Drive, né? Outra coisa que dá para fazer também é, depois que tu tiver o Google Drive, o SEI aceita importar o documento todo para dentro do SEI. Não sugiro que façam isso por enquanto, porque dá um bug assim que tem que reiniciar o computador, mas ele faz isso. Se o seu documento for muito grande, dá problema. Tu bota ali o link do teu documento, que tu tem que ter o SEI Pro. E ele vai puxar ele exatamente no formato que tu queria. Por enquanto tá bugando, mas daqui a pouco, uma hora vai começar a funcionar. Bom, aqui é o exemplo de correção que eu falei. Ontem eu botei ele na IA para fazer, e ele, tá muito bom, mas no slide 21 tem um erro ali, ó. A segunda irá auxiliar na produção de documentos. Isso é um erro que diariamente a gente vê aqui, errinho de digitação, né? E aí ele tá lá, ele achou para mim em segundos. Onde é que tá lá? Documentos. Aí eu nem arrumei, porque eu ia ter que entrar lá, arrumar, fazer outro print para botar ali, enfim, não fiz, né? Mas ele avisou que estava errado. E era isso por hoje. Muito obrigado. E mais uma coisa, que a gente tem esse QR Code, se alguém quiser, se alguém não tiver acesso a todos os documentos correlatos à área de licitação aqui na Câmara, estão ali na nossa pasta do Drive lá para vocês baixarem e colocarem dentro do agente de vocês. Obrigado.